você. Está pensando em mudar a cor da sua casa ou dar uma renovada na pintura? Daniel Pinturas. Pinturas internas, externas e efeitos decorativos e acabamento em geral. Faça seu orçamento sem compromisso. Chame no WhatsApp 62981813020. 62981813020. Daniel Pinturas divide para você em até 6 vezes sem juros. Venha conhecer o nosso trabalho pelo Instagram Daniel Pinturas Oficial. Renove a sua casa com qualidade e bom preço. Daniel Pinturas, profissionais especializados aguardando por você. O Outubro Rosa é o mês de mobilização mundial em torno do câncer de mama. O movimento internacional de conscientização foi criado no início da década de 1990 nos Estados Unidos e desde então, o período é celebrado no Brasil e no exterior com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização, a fim de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade pela doença. O câncer de mama é o que mais atinge mulheres em todo o mundo, com estimativa de 2,3 milhões de novos casos só em 2020, o que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas em mulheres. As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, foram estimados 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres. A prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento evoluíram bastante, o que fez com que a sobrevida aumentasse e o número de mortes diminuísse. Por isso é muito importante que falemos sobre isso. Faça parte dessa campanha. Busque informação, orientação e não deixe de praticar a prevenção sempre. Cipato Wiki Digital. Suas campanhas de prevenção com apenas um clique. Estou trabalhando noite e dia, dentro do teu quarto, joelhos dobrados, temos um segredo. Com perseverança, guarde a sua fé, combata os teus medos. No quarto de guerra sou eu e você. Você vai falando, eu vou escutando. Você fica calado, eu começo a falar. Você vai chorando, eu vou enxugando todo o seu pranto pra você se acalmar. Bem baixinho vou falando em seu ouvido, cada detalhe vai descendo ao coração. Eu continuo sussurrando bem baixinho, confia em mim. Sou teu Deus, eu estou na direção. Jesus, enquanto eu fico aqui, com a porta do quarto fechada, joelhos dobrados, confiando em ti. Vai lá, Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer. Vai lá, Jesus, enquanto eu fico aqui, com a porta do quarto fechada, joelhos dobrados, confiando em ti. Vai lá, Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer. Você fica calado, eu começo a falar. Você vai chorando, eu vou enxugando todo o seu pranto pra você se acalmar.
Muito bem, são 22 horas e 12 minutos, está entrando no ar o programa Aplicação de Mestre com seu comunicador Rony Sá e seus convidados. Você que está aí do outro lado, ouvindo a nossa programação pelo aplicativo da Rádio GospelFM.com, você que está pelo site oficial da emissora também, e você que está assistindo aí pelo Facebook, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que está reunido em família, como o nosso amigo presbítero Daniel Pinturas, um dos nossos patrocinadores, juntamente com a irmã Janete, toda uma equipe bem formada, estruturada, numa grande mesa, um grande banquete, nos dando a honra de estar ouvindo a nossa programação Aplicação de Mestre. A você que está no trabalho de plantão, a você que está em casa, a você que está no Uber, que está no táxi, a você que está no ônibus, a você que está indo para o serviço, que está chegando do serviço, a você que está deitado, talvez com fone de ouvido aí na sua casa, na sua sala, na sua varanda. Eu quero dizer que para nós é um privilégio muito grande ter você. Eu convido a você a estar conosco até às 0 horas, dizendo que já está conosco o nosso convidado aqui nos estúdios da Rádio Gospel FM, o nosso querido pregador, expositor da Palavra de Deus, presbítero Jonas Nunes, bem conhecido, né? O expoente da Palavra de Deus, está nos dando a honra de estar conosco. Daqui a pouco estará dando a sua palavra de início. São pontualmente 22 horas e 11 minutos. Deus tem uma palavra ao teu coração. E a nossa temática hoje é: uma vez salvo, salvo para sempre. E aí, você que está do outro lado, o que é que você acha concernente a isso? Uma vez salvo, salvo para sempre? Nós iremos abordar isso aqui de uma forma toda especial, né? Também junto com o Daniel, com a Janete, está também lá o Delion e Simone, né? Dando a honra de estar conosco, ouvindo a nossa programação. Fique conosco até às 0 horas. Deus tem uma palavra ao nosso coração, ao teu coração. Móveis Paraíso, Avenida Igualdade, Garavelo. E Campinas, na Honestino Guimarães com Pouso Alto. Geladeira nova do mostruário, sem uso, com pequenas avarias. São mais de 500 geladeiras à pronta entrega. Cartão até 10 vezes sem juros. No crediário até 18 vezes. Telefone 62 3228 5153. Geladeira, TVs, fogão, freezer, máquina de lavar e muito mais. Viva este momento, não deixar acabar essa festa, não pode parar. A paz do Senhor Jesus, meus amigos, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o presbítero Jefferson. Estou ligadinho na rádio Aplicação de Mestre do meu amigo evangelista Rony Sá. Vamos juntos abençoar esta rádio que é de muito crescimento para cada um de nós. Que Deus abençoe, evangelista Rony. Tamo junto, meu amigo. I'll stay
Olá, saudações no Senhor Jesus. Aqui é o pastor Benedito da Assembleia de Deus em Presidente Dutra, Maranhão, e eu estou ligado aqui nesta programação Aplicação de Mestre do nosso amigo pastor Rony Sá. Deus abençoe. Você está ouvindo o programa Aplicação de Mestre. Aplicação de Mestre, na comunicação do evangelista Rony Sá. Sempre com a participação de convidados especiais, direto dos estúdios da Rádio Gospel FM.com. Localizado na Rua 2, quadra 29, lote 14, sala 1, no Condomínio das Esmeraldas, em Goiânia, Goiás. Muito bem, são pontualmente 22 horas e 19 minutos. O nosso programa Aplicação de Mestre, hoje, segunda-feira, 17/10/2022. Eu não sei como foi que o seu dia amanheceu, mas sem sombra de dúvida, se você está vivo até agora é porque a bênção de Deus está sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos. Fique conosco e eu quero apresentar aqui os nossos convidados que nos dá a honra de estar conosco já nos estúdios da Rádio Gospel FM.com, presbítero Jonas Nunes, como eu falei anteriormente, expositor da Palavra de Deus, professor, mestre, tem sempre uma agenda aí a cumprir, com o compromisso da pregação da Palavra de Deus. Eu mesmo já tive a honradez de ouvi-lo ministrando a Palavra de Deus e a gente é muito abençoado. Pastor Jonas, é um privilégio ter você conosco aqui, mais uma vez. Amém. Boa noite, irmãos. Pai do Senhor a todos. A gente que é privilegiado de estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. Deus abençoe você que está nos ouvindo. Daniel, Janete, família. Deus abençoe todos vocês. Espero que essa noite seja uma noite de muito aprendizado. Eu estou aqui para aprender hoje com vocês. Sem sombra de dúvida, Para nós inclusive, Pastor Jonas? O profético, Profético pastor Jonas Nunes. Segunda-feira passada, tivemos a honra de estar conosco o pastor presidente, inclusive o seu pastor Etienne, Etienne Sá. E a gente brincou um pouco, Etienne de Sá, E ele deu uma explicação bem plausível, para o nosso entendimento. E eu acho que nós somos parentes, Rony Sá, Etienne Sá, Parece que mandar um abraço, não posso deixar de mandar um abraço para o meu pastor. Obrigado pelo apoio do senhor, pelas orações. Ao pastor de Itamar, é um prazer conhecê-lo. Deus abençoe o senhor sempre. E o pastor de Itamar vai já falar aí, Pregador gosta de falar, E é um profundo expositor da palavra de Deus. E mandar também um forte abraço para o nosso querido pastor Etienne, O homem que a sua presença já nos traz um profundo aprendizagem, É o pastor presidente da Assembleia de Deus, Apacentar, aqui em Goiânia, e tem levado a palavra de Deus para muitas vidas. Tivemos a honradez dele estar conosco aqui na segunda-feira passada, juntamente com o pastor Santiago, falando sobre a pregação, a exposição, e foi algo muito tremendo. Tanto que o programa acabou. Depois que eu cheguei em casa, o diretor da Rádio Gospel FM mandou para mim perguntas, que as pessoas ainda estavam mandando perguntas ainda, Então, é algo sobrenatural. Para nós também é uma honra muito grande, ter lá de São Luís, capital do estado do Maranhão, o pastor de Itamar. O pastor de Itamar é o diretor-geral da Convenção do estado do Maranhão, da Assembleia de Deus Missão, onde eu fui também muito honrado, de receber a imposição de suas mãos para uma grande obra. Pastor de Itamar, fique à vontade, Muito longe, mas hoje em dia a tecnologia, nos proporciona a nos ver, a nós conversarmos e tanto participar, dessa aplicação tão relevante, que vai ser para nós hoje. Pastor de Itamar, com a palavra. Eu quero aproveitar a oportunidade de cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus, dizer que para mim é uma honra poder estar nesse exato momento adentrando a essa emissora através das redes sociais, através dessa comunicação, dizer que é um privilégio estar falando do amor de Deus, Não é uma forma de discutirmos, mas uma forma também
nós nos aprimorarmos ainda mais da palavra de Deus. Eu quero aproveitar, cumprimentar a todos, uma saudação na paz do Senhor Jesus, a você, pastor Rony, e a toda a mesa, nesse momento composta, que possamos daqui, né, através de São Luís, Goiânia, possamos abençoar o mundo, que nesse momento, através desse meio de comunicação, recebe esta programação. Pedimos ao Espírito Santo, Mestre por excelência, que venha nos induzir, nos instruir, né, na pauta desta noite, em nome de Jesus. Quero dizer que é da satisfação de poder fazer parte desta mesa nesta noite, em nome de Jesus. Pois é, sem sombra de dúvida, né, pastor de Itamar? É uma honra muito grande, né, para nós, meu pastor, meu líder, né, minha referência espiritual, meu conterrâneo, né? E gosta muito de... Meu pastor Jonas, pastor de Itamar, ele gosta muito de farinha de polpa, tá? Ah, é? Com açaí. Não, açaí é bom. e o açaí original, você mistura, tá? Não, açaí é bom mesmo. Eu sou do norte, eu sou de Porto Velho. Então, assim, minha mãe tá no Macapá agora, inclusive. A saudade. Comendo açaí. Amém. E a nossa temática hoje, né? A nossa temática hoje é a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Uma vez salvo. Em Efésios diz, né? Pela graça sois salvo mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Né? Primeiro eu vou deixar essa parte de interpretação com os senhores, tá bom? Tá. Eu quero somente aprender. O primeiro processo de todo ser humano é nascer de novo, né? De algo tão relevante, tão profundo, tão miraculoso, né, pastor Jonas? Que é a salvação. Esse é um tema bem falado, principalmente aqui. A gente estava até comentando com o senhor, aqui na nossa cidade. Aliás, essa foi uma frase ícone que é usada bastante aqui. Verdade. Uma vez salvo, salvo para sempre. Se eu disser que eu concordo plenamente com essa frase, da forma que ela é colocada, eu não concordo. Porém, a ideia é a gente analisar o ponto, por que ela foi falada dessa forma. Não é? Eu parto de um princípio inicial aqui, de assunto. Nós sabemos que a salvação é de graça. Não é por obras. Se você for batizado, você vai ser salvo. Então, a gente começa por aqui, não é? Eu acho que o ponto primordial, e aqui o pastor de Itamar, que é um mestre aqui também, o ponto primordial da salvação em si, e eu coloco já na mesa o nascer de novo, não é? Verdade. Eu acho que o crivo da situação aqui não é a palavra salvação em si, mas é o nascer de novo, não é? E esse é o grande problema, entre aspas, que a gente vê. Se nós olharmos para a palavra do Senhor lá em João 3, nós vamos ver Nicodemos, que era um mestre na lei. E Nicodemos em si, conhecendo a lei, não conseguiu se salvar. E aí ele encontra-se com Jesus, e ele fazia parte daquela turma que se maravilhava com os milagres de Jesus. E ele encontra com Jesus, e aqui a gente vai encontrar um antes de Cristo, depois de Cristo, né? Ele encontra com Jesus e ele vai ter o encontro com a força da palavra. A gente estava até comentando na vinda para cá. Exato. Da palavra revelada, não é? Nicodemos, ele conhecia a palavra, mas ele não conhecia a força da palavra, a palavra revelada em si. Então, e aí veio, não é, o que Jesus disse, que na verdade, se ele não nascesse da água do Espírito, não herdaria o reino. Então eu parto desse princípio mesmo, nascer de novo, sabe? Porque a salvação em si, todos nós, inclusive, durante, eu não digo durante esse tempo de experiência, é porque eu sou novo, eu estou aprendendo, sabe? Mas todos nós que ministramos já tivemos essa experiência de fazer o apelo, a pessoa sair do lugar dela e vir até a frente, confessar a Jesus, não é?
E algumas pessoas naquele momento dizem, agora você foi salvo, não é? Mas a gente sabe que tem um processo ali por trás, não é? Tem a mudança do caráter da pessoa, né? A mudança de atitude da pessoa, tem a mudança de vida realmente, não é? A gente sabe que muitas vezes a pessoa vai mudar de dentro para fora, mas aí a mudança exterior também, ela vai dizer aquilo que você está vivendo por dentro, não é? Então basicamente é isso, não é? É o nascer de novo. Pastor de Itamar, né? Uma vez salvo, né? O que a gente pode entender é que alguns eles têm o entendimento, né, que basta você seguir qualquer caminho que tenha fé, você chega até onde Deus, né? Na verdade, um próprio doutor da lei, né, se deparou com Jesus e fez essa pergunta. Um doutor da lei perguntou, mas como pode ser isso? Como pode ser esse novo nascimento? Eu acredito que até no século XXI, nos dias que nós vivemos, que se dizem uma geração com uma intelectualidade avançada, mas no que concerne às coisas espirituais se tornam ignorantes, né? Não entendem. Como se dá esse processo também, pastor de Itamar, que está lá de São Luís, capital do estado do Maranhão, esse processo de salvação para o ser humano? Meu amigo evangelista Rony, e Jonas, né? Presbítero Jonas? Isso. E demais que estão nos acompanhando nesse momento. Eu prego salvação e tenho esse gosto, né? Não só nos lábios como na alma, porque hoje a gente percebe que muitas pessoas até ocupam uma hora e meia de oportunidade. Eu não digo de mensagem, digo de oportunidade. E desperdiça uma hora e meia e não consegue inserir no seu sermão, no seu bolso, salvação, no qual Cristo, o próprio Cristo, ele nos admoesta e ele nos dá uma ordem imperativa. Usando o evangelista Marcos, ele diz: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aí entra, como algumas pessoas podem até achar, como você frisou agora há pouco, que a coisa é bagunçada. A gente pode falar num linguajar mais aberto, mas na verdade as coisas de Deus ele não é bagunçado. Ele começa dizendo: ide pregai o meu evangelho a toda criatura. Pregar é a toda criatura. Não tem exceção a quem pregar. Porém, entra um critério de aquele que crê e for batizado será salvo. Ou seja, aquele que crê, aquele que vive em obediência, esse pode expressar dizendo: eu sou salvo uma vez e salvo para sempre. Porém, aquele que simplesmente fica naquele vai e vem, né? E acha que abusa até mesmo da misericórdia. E muitas pessoas até não sabem nem o que significa a palavra misericórdia. E abusam dessa misericórdia justamente por não saberem, na verdade, o que significa misericórdia. A palavra misericórdia no original, ela vem de miséria e córdia, que na tradução significa, de uma forma mais clara, ocupar o lugar de um miserável. Agora, ocupar o lugar de alguém que é miserável não é também de qualquer jeito. Por mais que tenha sido misericórdia da parte de Deus, que a salvação veio a todos, mas nem todos querem a salvação. E aí o próprio Cristo ele expressa dizendo: porém todos quantos receberem, ele diz: eu darei o direito. E essa palavra direito, ela vem de registro, ela vem de autenticação. Aí sim, uma vez autenticado, aí é aquilo que o próprio Dr. Lucas chega a expressar: nem que o corpo seja entregue a Satanás, mas foi autenticado, foi reconhecido no cartório. Esse é irreversível a situação, o termo da salvação. Porém, aqueles que simplesmente se tornam religiosos e aí usufruírem de tal termo, aí não tem base alguma, não passam, na verdade, de pessoas que estão vivendo um verdadeiro engano. E aí aquilo que a Bíblia diz, estão enganando a si próprios, porque, na verdade, nunca conheceram a Cristo. E aí é tão simples entender o que é ser salvo. E alguém
até ocupa um púlpito, tem até uma nomenclatura antes do nome e se julga salvo. E a gente vai para os princípios da Bíblia. E aí João, lá na carta, ele diz assim: veja como é tão sério ser salvo. Não é de qualquer jeito. Ele chega a dizer: aquele que odeia o seu irmão, aquele que diz que ama Deus, mas odeia o seu irmão, isso é Bíblia. Não é uma invenção nossa que estamos aqui nesse aprendizado. Mas aquele que diz que ama Deus e aborrece o seu irmão, esse é mentiroso e nunca conheceu a Deus. Ou seja, esse não tem salvação. Esse não conhece o que é salvação. Primeiro que ele não conhece quem amou para salvar, quem deu o filho para salvar. Segundo, pode até pregar a salvação, mas desconhece o valor que é a salvação, o preço do sangue que foi derramado. Quem derramou o sangue? Todo um processo que Cristo passou para que esta salvação viesse a existir. E aí é aquela questão. A salvação foi dita agora há pouco pelo presbítero. Ela não vem por meio das minhas obras, não é os meus atos. A salvação ela vem por meio da fé, do acreditar, daquilo que está na ordem imperativa. Quem crer, quem tem fé, quem toma posse, quem reconhece, esse alcança liberalmente a salvação. Gratuitamente. Graça, favor, que ninguém merece. Não merece justamente porque por todo esforço que você faz, você não alcança a salvação pelos seus esforços. Né? E aí eu corrijo aqui uma colocação que muitas pessoas dizem: aceitam a Cristo, levam até mesmo uma vida de santidade, mas continuam naquela versão: eu estou lutando pela minha salvação. Ora, se nós dependêssemos de sermos salvos por nosso esforço, para lutarmos por ela, nunca nós alcançaríamos a salvação. E quando nós pronunciamos isso, estamos automaticamente negando o sacrifício de Cristo, anulando o sangue de Cristo que foi derramado. Porque o sangue não é para expulsar demônio, o sangue não é para repreender a enfermidade. Como tem muita gente dizendo, cantando até hino de sangue para expelir demônio, cantando hino de sangue para alguém que está enfermo. O sangue, ele tem uma única utilidade: lavar, limpar e purificar. Esse é o efeito do sangue do Cordeiro. Por isso que João, lá no capítulo 1, versículo 29, ele apontava para o povo do outro lado, em Betânia: eis o Cordeiro de Deus, que tira e elimina o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me emociono, até a minha alma se alegra quando eu falo da salvação. Porque primeiro a gente sente ela dentro da gente, e ela expõe quando a gente abre a boca para falar. E uma coisa interessante que a salvação é um milagre, né? A salvação ela foi dada, como o pastor de Itamar acabou de falar, ela foi dada de graça. Ela foi dada de graça. E é um milagre da parte de Deus para os seres humanos, né? Às vezes a gente procura a salvação em tantos outros lugares, em tantos outros meios, e não quer reconhecer que Jesus é o único. Nós pecamos em uma situação. O maior milagre é o milagre da salvação. E o que a gente observa de uma forma errônea, entenda o que eu estou falando. Algumas pessoas buscam milagres, né? Vamos pegar os milagres criativos, chamados milagres criativos, né? Exato. Um surdo ouvir, um cego enxergar, um paralítico andar. E algumas pessoas oram ferventemente para que isso aconteça no ministério deles. Mas eu acho que a glória maior para um homem é ele ser o condutor para que outra pessoa seja salva. Eu particularmente tenho essa alegria muito grande no meu coração. Quando o Senhor... Deixa eu contar um pouco aqui, só para você entender algo. Positivo. Eu sou filho da irmã líder do Circo de Oração desde muito tempo. Cresci e ela me levando para o Circo de Oração. E algumas pessoas olhavam para mim assim, porque eu era tímido de marredeci. E eu perdi a nota na escola por não ir na frente no quadro para, né? O professor falava, um ponto aqui para quem vinha. Eu era o que perdia aquela nota, porque eu não ia. E algumas pessoas chegavam em mim e falavam assim: Jonas, você quer ser usado por Deus? Eu falei, quero. E eu ficava esperando a receita daquilo.
E com 18 anos, quando o Senhor colocou isso, queimou isso no meu coração, um pastor que foi o meu pastor naquela época, era um pastor que tinha paixão por ganhar pessoas por Jesus. E esse pastor olhou para mim e falou assim: Jonas, como é que você quer chegar no céu? E eu fiquei olhando para ele, porque eu não tinha essa resposta em si. Ele falou: só o acompanhado. E ele pegou num ponto muito crucial em mim, particularmente, porque eu desde muito cedo orava pela minha família, que eu não tinha ainda. Então, e eu demorei a casar, mas eu orava desde muito tempo para isso. E eu falei: Jesus, eu não quero ser só nem aqui, nem chegar só no céu. E depois desse dia, eu comecei a colocar algo dentro do meu coração. Eu falei: Jesus, a gente usa uma frase, a gente escolheu Jesus, mas na verdade foi Ele que nos escolheu, né? Eu falei: tudo bem, mas por onde eu passar, eu quero ver pessoas se render aos seus pés. De nada vai adiantar. O Senhor me dá um bom sermão, o Senhor me dá sabedoria para um bom sermão, o Senhor me dá sabedoria para expor de alguma forma a palavra do Senhor, e isso não tocar alguém lá. E depois disso eu comecei a falar: Jesus, eu tô indo para aquela agenda, mas salva alguém ali. E já aconteceu algumas situações de, sabe, você ir para um culto por causa de uma pessoa, sabe? E um dia eu destaco um dia que a gente foi numa igreja na roça aqui, e um tempo distante de viagem. Exato. E durante esse período, uma luta, sabe? Eu enfermo dentro do carro. O rapaz, um jovem da minha igreja, me levando. Eu enfermo dentro do carro. Cheguei. Quando eu chego no culto, eu sinto Deus falar claramente no meu coração a respeito de uma moça. Por causa da filha, nós ganhamos o pai que também estava no culto, sabe? E o pai falou assim, isso é interessante. O pai orava pela salvação da filha e ele não era salvo ainda. Só que, devido à história e o histórico da filha dele, foi algo que ele colocou de Deus. Se o Senhor salvar a minha filha, eu também vou. E foi uma noite gloriosa, porque a gente observou, sabe, o quão as pessoas ficam impactadas quando uma alma é salva. E diga-se de passagem que se faz festa no céu é porque Deus gosta disso, né? Deus gosta porque faz festa. E esse é um dos maiores milagres. Então, vamos observar algo aqui. Jesus, ele pode nos usar de todas as formas, mas eu acho que não há glória maior do que você ver uma pessoa se render aos pés do Senhor. Pastor Itamar, e uma coisa interessante que essa tão grande, né, se eu não me engano foi o apóstolo Paulo que falou, se eu estiver errado me corrija por gentileza, é uma tão grande salvação. Como escaparemos nós de uma tão grande salvação? Se negligenciarmos uma tão grande salvação. Ou seja, como escaparemos nós se retrocedermos de uma tão grande salvação? Não tem como escapar. Como nós escaparemos, né, dessa salvação que é um projeto de Deus para a humanidade, né? E a gente entende que essa salvação ela vem dada ao homem por mérito do homem. O homem ele tem que fazer, ele tem que realizar, né? Você já foi até citado um pouco aqui, né, que não é por obras, né, não é por mérito, mas sim pelo Calvário, né, através de Jesus. Um dia eu estava no meu serviço e uma irmã, bênção, uma irmã muito abençoada. Só que ela usou justamente essa frase, pastor Itamar. Eu estou trabalhando aqui porque eu estou garantindo a minha salvação. Eu olhei para ela e falei: coitada, não dá certo. Você sabe por quê? Vamos olhar por esse prisma então de obras. Tem gente que faz mais que a gente, não tem? Então a gente já tinha perdido, né? Vamos pegar alguns irmãos. A gente pega, vamos falar abertamente, né? Aqui em Goiânia a gente vai aqui em Aparecida, né? Ali na UPA, você sempre vai achar os espíritas levando a sopa, porque tem gente que vira à noite,
no hospital e ele precisa se alimentar. Estão lá. E aí, a coisa mais difícil que a gente encontra lá é um evangélico fazendo aquela situação. Se for por obras, então já está eliminado, né? Mais da metade já não vai servir, sabe? Não adianta a gente olhar nesse ponto para a lei e dispensar a graça, sabe? Só que não, o pastor de Itamar falou algo, inclusive minha esposa, um dia a gente conversando lá em casa, e minha esposa olhou um status, né, de uma pessoa que era crente. Olhou o status da pessoa que era crente, ele não estava numa situação tão favorável, né, naquele momento. E ela olhou assim e falou assim: isso é abuso da graça. Eu olhei para ela, porque minha esposa é calada, né? Ela é muito calada. Eu olhei para ela, eu assustei, eu falei: amor, que palavra, abuso da graça. A gente usa esse termo como se a gente está no tempo da graça, sabe? Deus. E aí a gente abre um precedente para as pessoas fazerem da forma que quer. Então eu estou no tempo da graça, eu posso fazer isso, depois aqui eu me arrependo, e aí você fica nessa gangorra de ir e vindo, sabe? E a gente perde um tempo precioso, a gente perde credibilidade, porque algumas pessoas vão estar vendo aquele momento ali, a gente perde até a credibilidade daquilo que a gente fala, sabe? E aí você usa a famosa expressão: né? A gente está no tempo da graça, a gente vai ser perdoado. E a gente sabe que não é assim, sabe? Se a gente olha o filho pródigo, por exemplo, a gente sabe, ele tinha uma herança, sabe? Mas ele desonrou o pai, porque ele pediu a herança do pai antes do pai ter morrido. Exato. E aí ele vai, gasta dissolutamente, e de repente, quando ele olha, houve uma circunstância, gerou fome na terra, ou seja, a decisão que ele tomou gerou uma circunstância para quê? Para que ele voltasse, sabe? Mas em momento nenhum a gente percebe, as pessoas usam de uma forma errônea a questão do filho pródigo, como se o filho saiu, gastou absolutamente e voltou, ou seja, continuou. Não, houve uma circunstância. E houve também como que eu falo? Houve uma sentença naquilo ali que ele fez, sabe? Ele passou uma sentença. Consequência. Houve uma consequência nisso. Então, a graça não anula a consequência daquilo que você faz, sabe? A graça, ela permite que você veja de um prisma diferenciado aquilo que você está vivendo. Ela elevou o nível, sabe, das coisas, da lei, sabe? Então, se a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai perceber que o cara tinha que matar para ele ser condenado. Aí Jesus vem e fala: olha, se você pensar, você já pecou. Ou seja, a graça, ela não vem para anular a graça, ela não vem para anular a lei. Ela veio, na verdade, para elevar o nível da lei, sabe? A graça, ela veio para nos dar consciência daquilo que a gente faz, sabe? Agora, foi isso que aconteceu lá no pródigo. Você percebe que quando ele olha para os porcos, para a comida dos porcos, que era uma ração servida aos porcos na Palestina, você percebe que o que a graça trouxe ao filho pródigo? Ela gerou nele um arrependimento. E o que o arrependimento trouxe a esse jovem? Uma reflexão. Endereçou ele diretamente à casa do pai. Em primeira instância, em uma visão. Ele viu como funcionava a casa do pai, até com os empregados. E essa reflexão, e essa graça gerou nele esse arrependimento. Ele disse: eu preciso voltar na casa do meu pai, porque lá é que é o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Eu amo a parábola do filho pródigo, sabe? Porque eu amo... Eu ministrei essa palavra ontem lá na igreja. Isso. Eu amo a palavra do filho pródigo, pastor, porque eu gosto de desconfigurar esse pensamento dos irmãos da graça que tudo é muito fácil. E a gente está vivendo essa banalização da graça esses dias. Nos nossos dias de hoje, a gente está vendo a banalização da graça. A gente está vendo que tem irmãos preciosos que estão se perdendo por causa de um pensamento errado, sabe? Eu não vou culpar ninguém por causa disso. Sem falar que muitos eles utilizam subterfúgios de textos isolados. Isso. Eles não veem o contexto do texto. Aí diz assim: não, mas o justo pode cair 7 vezes. E 7 vezes ele será levantado, né? Porém, veja o contexto do texto. Se nós não olharmos o contexto, nós vamos ver que o texto vai virar um pretexto.
E aí é onde muita gente vai, no girar da gangorra, vai ver as consequências que virão. Minha geração agora é uma geração que tem muita fome por Deus, né? E aí se a gente vê, né, os congressos de jovens, o tanto que Deus tem se manifestado no meio da juventude, mas é uma geração que tem esse problema. Qual é o nosso problema? Entender a graça, sabe? Vamos lá, o menino está no culto no domingo, na segunda-feira ele continua firme, mas ele já bambeou na terça-feira, ele já está bambo na quarta, ele desviou, aí ele começa a reconciliar de novo, na quinta, na sexta, para voltar o domingo para a igreja novamente, sabe? E eu digo sempre isso, eu tenho um cuidado muito grande, eu como líder, nessa geração, eu tenho um cuidado muito grande porque eu lidero pessoas para ir para o céu. E a gente sabe que o caminho continua estreito. A porta continua estreita. O caminho continua espinhoso. Sabe? O evangelho ele não mudou. Não é? A forma de nós falarmos com o Senhor também não mudou. E a salvação também não mudou. Sabe? A Bíblia ela não mudou. Continua a mesma. Sabe? A forma continua sendo a mesma. Só que nós somos a geração fast food. O que é a geração fast food? Nós queremos tudo muito rápido. Então o rapaz, ele chegou na igreja, aí ele, hoje ele já vai ter o ministério, amanhã ele já quer pregar, e aí depois da manhã ele já quer, não é, fazer e acontecer o negócio, e a gente tem um problema muito grande nesse sentido. Por quê? Porque ele não passou o processo necessário para que o caráter dele seja forjado. Não é? E se nós olharmos para os grandes homens da Bíblia, nós vamos ver um momento em que eles tiveram esse caráter forjado. O mais conhecido de todos é José, não é? E foi até uma pergunta que eu fiz a um amigo meu. Eu falei, irmão, qual foi o crime de José? Fala aqui para mim, qual foi o crime de José? Ele falou, o crime de José foi o José andar em santidade. Eu falei, isso não é crime. Eu falei, qual foi o erro de José? Na verdade, Deus usou essa situação com José para forjar o caráter dele, para que ele assumisse o lugar que ele tinha. Sabe? Para que ele assumisse, vamos pegar ali no contexto, né? Para que ele assumisse o lugar que ele sonhou. Exato. Entende? Mas houve um processo aqui antes, não é? O filho pródigo, houve um processo dele, o processo dele de transformação de caráter dele foi justamente quando ele estava lá fora que ele olhou para dentro e viu. É isso que entra a graça. Sabe? Aonde que a graça entra nisso daqui? A transformação do ser humano, de entender o que é o pecado, qual é a consequência do pecado e que eu não quero mais o pecado. Sabe? O que as pessoas usam a palavra da graça? Elas distorcem. Tá? Não, peraí, você pecou, você vai e volta. Sim, olha, se a gente olha para o contexto em si do filho pródigo, aonde que vai entrar a graça aqui, pastor? A graça vai entrar que o pai foi desonrado, que o filho desonrou o pai, e a lei daquela época dizia que o filho que desonrava o pai merecia ser apedrejado, e por causa disso, aí o que eu vejo aqui a graça? O pai está esperando o filho no caminho para quê? Para dar um abraço. Ninguém era louco de apedrejar esse filho com o pai abraçado. Sabe? A Bíblia vai falar com o pai. Ainda tem um detalhe. Observe que no texto está muito claro que ele até tentou ainda, você percebe na leitura do texto, que ele quando ele reflete, ele diz assim, ele fica meio mono e meio estéril, tipo, ele arrepende, a graça entra nele, e ele começa a querer misturar a graça e o contrário. Tipo, quando ele vai refletir, ele diz assim, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui padeço de fome? Ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Isso é feito da graça. Aí diz assim, pequei contra o céu e perante ti. E aí? A graça é até aí. E ao inverso da graça, ele diz assim, chegando lá eu vou dizer para ele, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um trabalhador. Aí já não tem mais graça. A graça ficou no arrependimento. Porque você observa que no texto mais abaixo, quando o pai de longe avista o filho, a Bíblia diz que o pai vai até o encontro do filho. E o filho até argumenta e diz, pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele não diz o restante que ele ensaiou lá no chiqueiro. Porque o pai beija e o abraça. Eu digo, meu filho, aqui eu já reconheci que é graça. Não precisa entrar de fora da entra, faz parte, tem festa pronta, tá tudo certo. Entra aqui, tá certo. Olha, e a gente, essa geração, eu falo da minha geração, eu não sou do tipo de pregador que eu falo mal da minha geração. Na verdade, eu nem gosto.
Mas esse é o problema, a gente tem muita justificativa. O senhor sabe melhor do que eu isso, né? Principalmente em aconselhamento. A gente vai aconselhar o menino já chega com um teatro pronto pra gente, naquele sentido. A gente sabe que ele não dá conta, a gente sabe que ele não consegue, a gente sabe que realmente ele pecou naquela situação, a gente sabe que ele errou naquela situação. Ele não precisa justificar nada. A gente está aqui o quê? Para abraçar, receber, para cuidar, para ensinar novamente que aquilo, né, o caminho aonde errou, tudo certo. Vamos, vem, anda, vamos andar. Não precisa da justificativa, não é? Aí agora é o processo de quê? Do caráter dele ser forjado, dele permitir o trabalhar de Deus naquela situação, não é? E esse é o processo da salvação em si, sabe? Você vai... Esse é o processo da salvação em si. É quando o meu caráter ele começa a ser forjado por Deus diante de todas as situações. E quando Deus forja o nosso caráter, ele vai usar todos os nossos pontos fracos. Sabe? Ele vai usar justamente aquilo que eu tenho medo. Ele vai usar justamente aquilo que eu tenho dificuldade. Sabe? E geralmente Deus ele não vai mandar um anjo para ensinar você a fazer isso. Ele vai usar um irmão do seu lado, vai usar o nosso líder, vai usar o nosso pastor para dizer para a gente falar o seguinte: olha, tá errado, você não pode fazer isso. E a gente não gosta disso, sabe? E a gente vai entrar num problema. É por isso, pastor, que facilitaram o negócio. Porque hoje em dia é tudo facilitado, né? A gente pede a comida em casa, ela vai chegar quentinha, você não teve o trabalho nem de escolher. Uma pessoa fez para você tudo certinho. É a geração que... Aí... traz para o evangelho do mesmo jeito, facilitado. O cara quer a coisa mastigada, sabe? O cara não quer passar o processo, o cara não quer nada, mas ele quer ser usado por Deus, sabe? Mas ele quer, mas aí de vez em quando ele quer dar uma volta lá fora, aí ele dá uma voltinha lá fora, satisfez? Voltou a graça. A gente está banalizando a graça, sabe? Eu vou usar uma palavra mais forte. Inclusive, que Cristo, lá no capítulo 4 de João, foi isso que ele testificou na cruzada para uma pessoa que ele fizera lá no poço. O pau que era na beira do poço. E ele quis dizer para a mulher justamente isso: se tu beber da água que eu te der, eu veio buscar essa água. Agora, se tu beberes daqui, eu tenho para te dar. Nunca mais terá sede. Ou seja, o evangelho é suficiente para não ser preciso tu ir buscar nada mais lá fora. Isso. É por isso que eu prego. É por isso que e quando eu estou falando aqui, eu sinto unção de Deus, sabe? É por isso que eu prego que as pessoas precisam viver uma experiência com Jesus. Sabe? Nós estamos encontrando com muita gente que não teve uma experiência com Jesus. E aí vamos interferir numa situação. Eu sei que eu posso misturar o assunto, mas vai dar tudo certo no final. Por que misturar o assunto? Porque aí essa pessoa interfere na salvação do outro. É aquilo que o senhor falou, pastor. Quando a pessoa... deixa eu explicar de uma forma para ficar bem clara, certo? Esses dias eu dei aula na EBD e a gente está falando sobre o Espírito Santo, né, o agir do Espírito Santo na igreja, e eu falei assim: irmão, você precisa ajudar o outro irmão a se manter cheio do Espírito, sabe? Tem irmão que ele não ajuda o outro irmão a se manter firme na fé. Tem irmão que ele não ajuda o outro irmão a se manter... Eu estou falando irmão, mas você sabe que às vezes o contexto é muito maior, sabe? Exato. Tem líder que não ajuda o irmão a se manter na fé, sabe? Eu compartilhei com o pastor Rony aqui, pastor de Itamar, e eu quero compartilhar com o senhor uma situação. Nós tínhamos uma jovem muito preciosa e que canta divinamente, mas de repente a menina sai, volta para o mundo, volta para o lamaçal, volta por tudo. Por quê? Porque alguém não teve paciência. Paciência com o quê? Com a coisa simples que todos nós passamos. Paciência com os dilemas que ela tinha, com as perguntas que ela tinha. E nós encontramos pessoas assim, sabe? E eu, como pela graça do Senhor, como um pregador do Evangelho, eu preciso levar essa pessoa a esse caminho, ao caminho da salvação. Eu preciso apresentar Jesus para essa pessoa, sabe? Tem gente que não tem paciência, pastor Romo, de apresentar Jesus para alguém, sabe? E isso é sério. Sabe por quê? Porque quando chegar diante do Senhor, o Senhor vai cobrar isso da gente. Sabe? E muita gente não tem consciência disso. Quando Deus coloca uma pessoa debaixo da liderança da gente, eu estou falando como líder, né? Como líder de jovens que eu sou. Quando Deus coloca uma pessoa que traz um menino aqui, um menino todo bagunçado, e a gente olha para ele e fala: meu filho, vamos lá, vamos com calma. Você tem que ter paciência com ele naquele início, sabe? Ele vai ter as dificuldades dele, vai ter o dilema dele, ele tem um problema ali que vai ter que resolver aquele problema ali, e a gente vai ter que orar com ele, vai ter que jejuar com ele, vai ter que ensinar. Escuta,
eu tive uma líder que ela me ensinou, pastor Ditamar, qual era a melhor forma de eu ler a Bíblia. Sabe? E isso é importante. Sabe? Ela olhava para mim e falava, Jonas, começa a ler do Novo Testamento, né? Começa a ver aqui sobre Jesus, depois vai para as histórias do Antigo Testamento, sabe? Até que eu cheguei, e eu nunca esqueço disso, porque isso foi o ponto primordial do que o Senhor fez na minha vida. Aí eu li a história de Sansão, 5 vezes no mesmo dia, pastor. Porque eu apaixonei na história de Sansão. Porque a história de Sansão, ela batia com a minha história, sabe? Mas teve alguém que teve a paciência de pegar o Jonas, que o Jonas era difícil, sabe? Que ele era turrão, teimoso, sabe? Minha família é a família dos teimosos, sabe? Eu vim com esse negócio impregnado, e aí alguém teve a paciência de apresentar Jesus para mim, sabe? E hoje, até hoje, é uma líder muito preciosa, a Lucijane, que mora em Novo Brasil, está no interior. E a Lucijane, até hoje, ela olha para mim e quando ela me vê, ela fala assim, olha, com lágrimas nos olhos, sabe? De ver a transformação que Jesus fez, sabe? Eu espero, sinceramente, que você que está nos ouvindo aqui tenha essa experiência de olhar com lágrimas nos olhos para alguém dizer como Jesus transformou a sua vida. Mas é um processo. Assim como você passou pelo seu processo, algumas pessoas vão chegar diante de vocês também e vai ter os processos dela. E nós precisamos ter essa paciência de não interferir de uma forma negativa na salvação da pessoa, de não marcar a vida dessa pessoa de uma forma negativa. E uma coisa interessante, né, concernente à salvação, para a gente pular para o outro bloco, né, e antes do bloco nós vamos para um rápido intervalo, mas só ressaltar um grande evento que teve agora recente em São Luís, lá no pastor Ditamar deve estar bem ciente, lá no Tirirical, né, um grande evento que teve aí de 3 dias, né, vizinho aí seu aí, pastor Ditamar, né, pastor Osiel Gomes fez um projeto aí, Neemias, um grande trabalho, onde durante 3 dias, não sei se for 3 ou 4, né? 3 ou 4 dias. 3 dias, né? Inclusive, ontem eu assisti o culto todo, né? Acompanhei o culto todo pelo Facebook. E a somatória desse evento, olha só, pastor Ditamar, a somatória desse evento, de toda uma mega estrutura, né? Ele passou mais ou menos uns 30 minutos somente convidando vidas para aceitarem a Jesus. Observe que sem pressa, sem rapidez, sem estar olhando para o relógio, sem estar olhando para aquela coisa, tá tarde, convidou. Durante 3 dias passou na hora, 700 almas que aceitaram a Jesus. Só ontem foram mais de 200 almas. Quer dizer, o primeiro ponto crucial para que alguém aceite a Jesus tem que partir de quem está pregando a palavra de Deus, o amor de quem está pregando, a essência de quem está pregando. Aquilo que o pastor Ditamar falou agora há pouco, primeiro a palavra ela é inserida dentro de nós, depois ela gera em nós e a gente verbalizamos o que está dentro de nós, né? A salvação ela tem que estar dentro de nós e a gente tem que ter o amor. Aquilo que você falou, o amor, o carinho, a paciência, o cuidado para que alguém, né? Ele parou, eu quero somente em 70 pessoas nós vamos encerrar aqui. E depois ele chegou em 100. Não, em 120 vamos encerrar. Depois chegou em 130, 150, 170, 200 e pouco. Quer dizer, a essência da salvação, ela provém de quem está, né, fazendo o apelo. Rapidamente quero mandar aqui um forte abraço para o meu amigo capelão CPL José Celedônio, meu grande amigo lá de São Luís, da IBA, né, Igreja Batista do Angelim. A gente trabalhou muitos anos aí na capelania em São Luís com o coronel da Polícia Militar do 1º Comando Geral, né, lá no Caial, pastor e coronel Vilas Boa. Mandar um forte abraço para seu amigo, né? Coronel Vilas Boas, gente boa, visionário, né? Uma visão mesmo extraordinária. Mandar um forte abraço para Maranhãozinho, né? Conhecido como Josemar, montador profissional ali lá no Garavelo, meu amigo. Ao nosso amigo Leandro, que entrou aqui pelo Facebook, né? Irmão Leandro, saudando aqui a paz do Senhor. Ao Fábio Serrati, né? Ligado, né? Com meu conterrâneo também,
foi meu professor na FACEB, do curso de evangelista, né? Ludovicense está ali lá na pastoreia a Igreja Assembleia de Deus Fama, no setor Santa Cruz. Ao Daniel pelo Facebook também. Todos estão. A Jéssica Aires, né, assistindo também a nossa programação. Você que também está aí, é São Paulo, Recife, aí no Rio de Janeiro, lá no Pará, em Rondônia, que Deus venha te abençoar de uma forma poderosa. Hoje o nosso convidado é o presbítero Jonas Nunes, né, expositor, expoente da Palavra de Deus, lá da Igreja Apacentado, nosso querido amigo, pastor Entienne Sá, né, que eu imagino que Deus também está ouvindo, né? O seu discípulo aqui falando da palavra de Deus. Ao meu pastor, meu amigo, meu líder, né, da convenção, né, diretor-geral da convenção da Assembleia de Deus Missão lá do Maranhão, onde eu sou também nato de lá também. Né? Eu não sou de outro lugar, eu sou do Maranhão, né? Eu fiz um trabalho recentemente aí pregando ali na feirinha, né? Onde nós iremos iniciar o projeto, né, pastor de Itamar, né? Ali no Garavelo, onde nós estamos pregando todos os domingos, e eu pus lá uma foto e alguém escreveu pelo Instagram: esse aí é da terra. Em outras palavras, esse aí é maranhense mesmo, ó. Esse é maranhense puro, né? Pastor de Itamar. Mandar aqui um forte abraço também para o pastor Cícero, né? Pastor presidente ali em Uberlândia, não é, pastor? Faça a correção aí. Né? Agora mesmo ele estava curtindo algumas coisas nossas ali no Facebook. Ao nosso querido, nosso líder, né, do estado de Goiás, ao meu pastor Josimar, né, que está ali lá em Trindade também, ligadinho na nossa programação. E por pouco a gente não foi ontem lá, né? Mas domingo agora nós estaremos juntinhos, celebrando, louvando ao nome do Senhor. Pastor de Itamar, né, está participando conosco aí também lá de São Luís, da capital do estado do Maranhão. Nós vamos para um rápido intervalo e logo nós estaremos de volta. RadioGospelFM.com. São 23h06. Deus ainda tem coisa boa para o teu coração. 23h06. Você está ouvindo o programa Aplicação de Mestre. Aplicação de Mestre, na comunicação do evangelista Rony Sá. Sempre com a participação de convidados especiais, direto dos estúdios da RadioGospelFM.com. Localizado na Rua 2, quadra 29, lote 14, sala 1, no Condomínio das Esmeraldas, em Goiânia, Goiás. Você está ouvindo o programa Aplicação de Mestre, na comunicação do evangelista Rony Sá. Participe e faça sua pergunta pelo WhatsApp 62-98308-5223 ou pelo telefone 62-99557-8600. E também assista ao programa ao vivo pelo Facebook. Acesse Rony Sá. Você está ouvindo o programa Aplicação de Mestre. Aplicação de Mestre, na comunicação do evangelista Rony Sá. Sempre com a participação de convidados especiais, direto dos estúdios da RadioGospelFM.com. Localizado na Rua 2, quadra 29, lote 14, sala 1, no Condomínio das Esmeraldas, em Goiânia, Goiás. Purifica-me e serei sarado. Purifica-me e
serei curado. Vou me esvaziar de mim e me encher de ti. Vou me prostrar aos teus pés e me render no teu altar. Vou me esvaziar de mim e me encher de ti. Vou me prostrar aos teus pés e me render no teu altar. És meu tudo, és meu mundo, minha vida pertence a ti. És meu tudo, és meu mundo, minha vida pertence a ti. E vem com a tua presença, vou me esvaziar de mim e me encher de ti. Vou me prostrar aos teus pés e me render no teu altar. Vou me esvaziar de mim e me encher de ti. Vou me prostrar aos teus pés e me render no teu altar. És meu tudo, és meu mundo, minha vida pertence a ti. És meu tudo, és meu mundo, minha vida pertence a ti. És meu tudo, és meu mundo, minha vida pertence a ti. Jesus, minha vida pertence. Fogo arderá pra sempre no altar e não se apagará. Aleluia. O fogo arderá pra sempre no altar e não se apagará. Aleluia. O fogo arderá pra sempre no altar e não se apagará. Aleluia. É RádioGospelFM.com, são pontualmente 23 horas e 12 minutos. Quero mandar também um forte abraço para o meu amigo, meu mestre também, um dos participantes dessa bancada de aplicação de mestre, ao meu amigo Paulo Oliveira, lá no Jardim Tiradentes, né? Assistindo a nossa programação também pelo Facebook. Pertence
te encontrar, tua face eu verei. Naquele lugar, então tudo entenderei. O que preparou pra mim é maior que tudo que já vi. Tão grande amor, tão grande amor, Deus de maravilha, um lar perfeito preparou para eu morar e desfrutar do amor. Deus de maravilha, enquanto eu estou aqui, morro pro meu eu, viverei pra ti até te encontrar. O que preparou pra mim é maior que tudo que já vi. Tão grande amor, tão grande amor, Deus de maravilha, um lar perfeito preparou para eu morar e desfrutar do amor. Deus de maravilha, enquanto eu estou aqui, morro pro meu eu, viverei pra ti até te reencontrar. O que preparou pra mim é maior que tudo que já vi. Tão grande amor, tão grande amor, Deus de maravilha, um lar perfeito preparou para eu morar e desfrutar do amor. Deus de maravilha,
mulher teve um sonho e contou. Você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu. Esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade. Você está ouvindo o programa Aplicação de Mestre. Aplicação de Mestre, na comunicação do evangelista Rony Sá. Sempre com a participação de convidados especiais, direto dos estúdios da Rádio Gospel FM.com. Localizado na Rua 2, quadra 29, lote 14, sala 1, no Condomínio das Esmeraldas, em Goiânia, Goiás. Você está ouvindo o programa Aplicação de Mestre, na comunicação do evangelista Rony Sá. Participe e faça sua pergunta pelo WhatsApp 62 98308 5223 ou pelo telefone 62 99557 8600. E também assista ao programa ao vivo pelo Facebook. Acesse Rony Sá. Você está pensando em mudar a cor da sua casa ou dar uma renovada na pintura? Daniel Pinturas. Pinturas internas, externas e efeitos decorativos e acabamento em geral. Faça seu orçamento sem compromisso. Chame no WhatsApp 62981813020. 62981813020. Daniel Pinturas divide para você em até 6 vezes sem juros. Venha conhecer o nosso trabalho pelo Instagram Daniel Pinturas Oficial. Renove a sua casa com qualidade e bom preço. Daniel Pinturas, profissionais especializados aguardando por você. E mandar também um forte abraço para Daniel Pinturas, né, que está com a sua esposa Janete, né, lá no Goiânia Sul, assistindo a nossa ouvindo a nossa programação, juntamente, né, com alguns familiares lá reunidos. E agradecer a ele, é um dos nossos mantenedores dessa programação. E você que pensa em pintar a sua casa, a sua igreja, fazer uma reforma, um design com alta qualidade, de alta performance, fale com o Daniel Pinturas, que ele parcela para você em até 6 vezes. Preço sensacional, um preço com descontaço. É só você falar que ouviu hoje no programa Aplicação de Mestre com o comunicador Rony Sá e o seu desconto é garantido. Móveis Paraíso, Avenida Igualdade, Garavelo e Campinas, na Onestino Guimarães com Pouso Alto. Geladeira nova do mostruário sem uso, com pequenas avarias. São mais de 500 geladeiras à pronta entrega. Cartão até 10 vezes sem juros. No crediário até 18 vezes. Telefone 62 3228 5153. Geladeira, TVs, fogão, freezer, máquina de lavar e muito mais. Viva este momento, não deixar acabar essa festa, não pode parar. Também quero mandar aqui um forte abraço para Benedito, né? Benedito Furtado, lá em Presidente Dutra, pastor presidente da Assembleia de Deus, Parauapebas, assistindo a nossa programação pelo Facebook. Ele escreve dizendo: glória a Deus. Meu pastor de Itamar, ligadinho aqui na programação, pastor Benedito. O homem é grande, o homem é supervisor de toda aquela região ali, isso. Inclusive, nós tivemos a honra de tivemos a honra de realizarmos no mês de junho, mês 6 desse ano, a nossa 5ª AGE, né, Assembleia Geral Extraordinária. Ele hospedou, nos tratou ali como príncipe, toda a diretoria da convenção, o colegiado de obreiros, estivemos ali presentes, algumas decisões, né? Ficamos hospedados numa chácara que só príncipe, né? Só príncipe poderia ser hospedado ali, penso.
está de parabéns, nós queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Benedito, né? Gogó de ouro. Gogó de ouro, ali ele tem um vozeirão mesmo, como se diz, é um vozeirão diferenciado, viu? Olá, meus amigos, a paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Roger Bueno, da Assembleia de Deus Mistério e Fama do Residencial Araguaia. Estou aqui ligadinho no programa Aplicação do Mestre com o meu amigo Rony Sá. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos ficar ligados nessa maravilhosa programação. Olá, eu sou o pastor Renato Renner, falo aqui dos Jardins Madrid. Estou ligadinho no programa Aplicação de Mestre com meu amigo e comunicador pastor Rony Sá. Hoje você vai aprender muito aplicação de mestre. Olá, aqui é o pastor Fábio Serrati, Assembleia de Deus, Ministério Fama, do setor Parque Santa Cruz, em Goiânia. Estou aqui ligadinho no programa Aplicação de Mestre com o meu amigo comunicador Rony Sá. Muito bem, são 23 horas e 26 minutos e a nossa temática de hoje é uma vez salvo para sempre. E hoje os mestres de hoje aplicando a palavra de Deus, presbítero Jonas Nunes e o pastor Ditamar Carneiro, lá de São Luís, capital do estado do Maranhão, participando pela videoconferência, está nos dando a honra de estar conosco, contribuindo nessa programação. Aonde você estiver, que Deus venha te abençoar de uma forma poderosa. Eu louvo a Deus também pela vida do meu filho André, que sempre está conosco. Estava falando agora há pouco, né, no silêncio ali para o pastor Ditamar, que o meu filho ele sempre esteve comigo, né, desde antes da outra emissora que nós apresentávamos. Tinha 9 anos, ali 9, 10 anos, né? E alguns convidados que vieram, né, e retornaram, rapaz, o André cresceu, né? O André tá grande, né? Mandar um forte abraço para o meu amigo Renato Renner, que faz o seu trabalho ali nos Jardins Madrid, trabalho de célula, de 15 em 15 dias, um trabalho abençoado que tem só crescido. A gente acompanha pelas redes sociais, pessoas têm sido batizadas nas águas, pessoas têm sido transformadas, e a gente vê que a salvação ela tem rompido barreiras, né? Até em condomínios fechados, altamente fechados, o evangelho tem chegado e pessoas têm sido transformadas, porque para a palavra de Deus não existe fronteiras, não existe barreiras, não existe nada que venha impedir o evangelho a ser propagado e anunciado. E a questão da nossa temática aqui, né, desse nosso bloco é salvo para sempre. Como é que a gente pode entender isso? A gente sabe que existe várias ramificações aí de pensamentos, de entendimento, né, e muitas bem conhecidas. E a Bíblia ela é bem categórica, né? Bem sucinta, bem clara, bem específica, bem explícita, concernente salvo para sempre. Pessoas aceitou a Jesus, mas será se pode fazer qualquer coisa, cometer qualquer pecado, viver de qualquer forma, porque ele aceitou, está salvo e nada vai fazer ele perder mais a salvação, ainda que esteja no erro. Pastor Ditamar Carneiro, como é que a gente pode entender? Salvo para sempre? Olha, querido pastor Rony, presbítero Jonas, eu estou feliz por essa bancada aqui, por esse assunto em especial, porque não tem coisa melhor do que sermos salvos genuinamente e pregarmos a seriedade desta salvação com responsabilidade. Porque existem muitas pessoas e líderes, eu posso falar isso com precisão, e sem demagogia e sem medo de retaliações, porque a palavra de Deus ela nos dá esse respaldo, né? E nós falamos isso com tanta segurança, porque fiel é aquele que nos dá esse respaldo. Olha, a gente olha para as páginas da Bíblia Sagrada e a gente não precisa ir muito longe. O que dizer de evangelista Lucas falando lá no capítulo 19? Ele narra a história de um homem que ele tinha vontade de ver Jesus. Na verdade, esse ver, que a gente vai buscar com mais profundeza, ele queria experimentar da presença, do efeito da presença de Jesus. Porque ver
a gente sabe que por mais tumultuoso que seja um acidente ou um movimento qualquer, a gente sempre consegue enxergar. E aí a Bíblia vai dizer que Zaqueu ele sobe uma figueira, ao alto da figueira, em um local estratégico, porque ele sabia que Jesus haveria de passar. Na visão, na ótica humana, Zaqueu queria apenas ver com os olhos físicos. Mas aquele que é onisciente, que é o Senhor, foi perceptível pela sua onisciência que Zaqueu, na verdade, ele não queria só ver com os olhos físicos. A alma, o coração, o espírito de Zaqueu tinha sede da presença de Jesus. Logo motivou a subir naquela figueira. Quando ele sobe na figueira, olha a sincronia de Zaqueu para com Cristo e de Cristo para com Zaqueu. Ele olha e diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. Mas essa casa não é literalmente incluso apenas a casa física. Era a casa que é justamente onde estava alojado o desejo da presença. Né? E aí a Bíblia vai nos dizer, nos relatar, que quando Zaqueu desce com alegria e hospeda Jesus, a Bíblia diz que nos arredores da casa, as pessoas comentavam e diziam: se ele soubesse na casa de quem ele está hospedado, ele não ficaria aí. Ou então ele não é o Filho de Deus, porque o Filho de Deus, pela santidade que é pregado, que é falado que ele é santo, ele jamais estaria comungando com um tal pecador, com alguém que apoia os roubadores, com alguém que apoia aqueles que estão agindo contra até mesmo os princípios das leis. Ou seja, só que quem estava do lado de fora não conhecia quem estava de dentro, que era Jesus. E a Bíblia nos afirma com muita categoria que a presença de Jesus não disse: eu te amo. Jesus não disse para Zaqueu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse para Zaqueu: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo a tua casa. Jesus não disse nada disso. Apenas a presença de Jesus na casa de Zaqueu provocou no interior de Zaqueu aquilo que o presbítero Jonas disse: o Espírito de Deus adentrou aonde estava vazio, aonde havia necessidade, adentrou o interior de Zaqueu e foi trabalhando dentro, dizendo: Zaqueu, com esta presença, você fica proibido de continuar sendo o mesmo Zaqueu. Aleluia! Com a presença desse Espírito dentro da sua alma, você está proibido de continuar apoiando fraudar alguém, cobrar imposto de forma ilegal. E o Zaqueu entendeu o que o Espírito estava dizendo dentro dele. E é por isso que Paulo ele expressa com muita categoria. A palavra é muito clara, a palavra de Deus, para a gente entender isso. Ele diz que o grego vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí a palavra vai dizer que com o coração se crê, fala de fé, com o coração se crê para a justiça. Ou seja, com o coração a fé leva você a ser justificado. Paulo diz isso lá em Roma: justificado, pois pela fé temos paz com Deus, através de Cristo Jesus. Então, essa palavra justiça, ou seja, com o coração se crê para a justiça. Acredita-se que tem um Salvador que justifica. Mas com a boca, a gente não consegue ficar cerrada, sem confessar o que está acontecendo no interior. Aleluia! Louvado seja Deus. Não tem como o homem receber o Espírito de Deus dentro dele e a boca dele não confessar que está tendo um processo dentro dele e ele testificar das obras do Espírito dentro dele. Eu digo para vocês sobre esta palavra, que não existe salvo eternamente ou salvo para sempre se ele não tiver com o Espírito Santo dentro dele. Ou seja, se há o Espírito de Deus dentro dessa pessoa, ele pode abrir a boca e dizer que ele é salvo para sempre. Porque a própria palavra de Deus ela expressa isso, dizendo que, lá no capítulo 5, versículo 24 de João: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. É aquilo que eu disse anteriormente. A palavra de vida entrou no coração dele, repreendendo o espírito da morte. E que morte é essa? É aquilo que a palavra diz. Nós estávamos mortos nos nossos delitos de pecado. Mas aprove ouvirmos com os ouvidos a palavra, deixar ela descer no coração. E quando ela desce, o Espírito vai trabalhando, vai arrancando, vai despindo da velha criatura. Então, não tem como o homem viver as práticas que vivia antes e ele profetizar ou professar dizendo que é salvo para sempre.
Isso não tem base, é a maior heresia que se pode pregar, é um engano, na verdade. E aí Jesus, chamando João, lá na ilha de Patmos, manda ele escreve aí o que o povo precisa ler e ouvir. E quando ele começa a escrever, ele diz, olha, se for pregado alguma outra coisa que não seja isso aqui, que seja maldição, que seja maldito. Então, se você congrega, olha para cá, se você congrega em um local, em 4 paredes, eu não chamo isso de igreja, mas se você adentra 4 paredes com o nome lá fora em uma placa, e essa pessoa chega a dizer que você pode roubar, que você pode matar, que você pode tomar a boa ideia que é a 51, que você pode guardar a proibida, ou etc., lá na geladeira, e tomar socialmente na sua casa, e que você está salvo, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa é a maior das mentiras que o pai da mentira já inseriu no filho dele para propagar isso, para enganar você. Porque a Bíblia Sagrada em fato tem dizer, e conhecereis a verdade. Quem disse isso não foi João. Quem disse isso foi Jesus. João só foi o escritor, só foi o escrevente na hora, o tabelião, que registrou. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se pois o filho, olha a colocação, e se pois o filho vos libertar, aí vem a afirmação, verdadeiramente sereis livres. Se pode beber, se pode fumar, se pode jogar, se pode comprar fiado e não pagar, se pode enrolar, se pode fazer todas as presepadas, e pode dizer que está salvo e salvo para sempre. Deixa eu dizer uma coisa para você, precisa ler Bíblia. E tem muitos livros, até dizendo, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Eu até parabenizo você que conhece as 2 capas. Só que você conheceu o que está no entre capa, que é a verdade de Deus, que liberta, a verdade que transforma, a verdade que muda. E tais precisam conhecer essa verdade. Prega uma mentira camuflada de verdade e engana você. Mas só tem um detalhe, haverá um acerto de contas. Não se deixe, não faça parte desta comitiva que vai fazer parte desse julgamento. Porque a Bíblia diz que o julgamento é esse. Que a luz é os homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Pregar esse tipo de coisa é malignidade. Pregar esse tipo de evangelho é o evangelho de maldição. Porque o evangelho de Cristo transforma o mais velho, a mais velha criatura em uma nova criatura. Não aceite esse tipo de ensinamento. Porque foi isso que os fariseus e os escribas queriam que Jesus pregasse. O evangelho camuflado, o evangelho meia tigela. Mas aí vem Paulo, o nosso apóstolo dos gentios, dizendo, não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo e que ele habita em vocês? Então, se o Espírito de Deus habita em uma pessoa, ele não pode viver essas práticas. Ele não pode, de forma alguma, dizer, de forma alguma, participar e cogitar dessas coisas que o mundo oferece. Não existe esse salvo eternamente, salvo para sempre, se não mudou as práticas, se não se despiu do velho homem. Não existe essa firmeza, essa sustentação, essa autenticidade de salvação. Por quê? Porque é isso que a palavra de Deus diz. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Qual é a obra do diabo? Está lá no João 10. Matar, roubar e destruir. Mas aí ele diz, mas eu vim para desfazer. Para quê? Para dar vida e vida em abundância. Não se engane. O Evangelho de Cristo não é barato. Não se engane. O Evangelho de Cristo não é mentira. Não se engane. Salvação é coisa séria. Salvação é mudança de vida. É mudança de atitude. Salvação é libertação. Esse é o poder do Evangelho que nós pregamos. Pastor Jonas, segura aí. Segura aí. Quero mandar mais uma vez um forte abraço para José Celedônio, lá em São Luís, que inclusive, pastor de Itamar, CPL, ele apresenta também um programa aí na 92.3, onde o senhor tem um programa todo sábado a partir das 14 horas. Né? O pastor José Celedônio apresenta o programa aí também, e ele escreveu aqui um pequeno texto aqui no Facebook que me deixou muito emocionado. Muito obrigado pelo carinho, viu, pastor Celedônio? Muito obrigado pela cordialidade, pelo carinho e pelos anos que a gente trabalhou junto aí na capelania, onde eu já faço mais ou menos uns 13 anos, né, faço parte da capelania, e a gente na época se especializou em algumas áreas, né, na área social, na área hospitalar, na área prisional, e a gente
desfrutou de alguns trabalhos fazendo em outros municípios aí ao redor de São Luís. Momentos prazerosos, momentos memoráveis, né? E obrigado pelas palavras. Deus abençoe. Pastor Jonas, né? Dei também a continuidade do pastor de Itamar. Falou aí, né? Salvo para sempre, né? Na verdade, eu comecei a minha fala no início falando justamente que eu não concordava na plenitude dessa frase em si, e foi muito bem colocado pelo pastor de Itamar nesse sentido, não é? Eu acho que não tem alegria maior da gente ter certeza da nossa salvação. E essa certeza, porque o Espírito de Deus ele não nos deixa enganado, não é? E essa é a maravilha do Espírito de Deus, do agir do Espírito de Deus no meio da igreja e através do Evangelho. Eu conto uma experiência rápida, pastor. Nós, os meninos adolescentes, nós crescemos juntos na igreja. E o pastor uma vez fez essa pergunta, se quem tinha certeza da salvação, mas era um monte de gente vindo novamente para frente para aceitar Jesus de novo, porque o povo não tinha certeza da salvação. O Espírito de Deus, ele nunca nos deixa enganado a respeito disso. É por isso que algumas pessoas podem ter até a ousadia de, mesmo não tendo o caráter transformado, de mesmo ter o caráter forjado através da palavra, tem algumas pessoas que têm a ousadia de falar que é salvo para sempre, e ele mesmo sabe, porque o Espírito de Deus não deixa ele enganado, ele mesmo sabe lá no íntimo, no consciente, que não dá, que não é bem assim, sabe? E esse é uma das... Na verdade, isso veio para trazer uma facilidade, não é? Por quê? Eu me lembro de quando, né, quando criança, né, dos cultos de ensino, não é? E o pastor era bem incisivo em relação a alguns assuntos, não é? E a gente sabe que com o tempo, como as coisas vão passando, algumas coisas vão mudando, não é? Eu não sou o tipo de pregador de frase de efeito, não é? Na verdade, vai me dando uma preguiça quando o cara começa umas frases de efeito na igreja para fazer um movimento, para gerar um movimento. E a gente sabe que o que muda a vida do ser humano é realmente quando Jesus desce num lugar, passeia por um lugar e alguma coisa muda. Todos os lugares que Jesus passou, alguma coisa mudou. Alguma situação diferente aconteceu, não é? Em todos os momentos. O triste nessa situação é quando as pessoas não reconhecem quando Jesus está passando. É quando as pessoas não reconhecem quando Jesus está movimentando. Por quê? Porque a gente está cheio de muitas coisas, a gente tem muitas distrações, não é? Nós temos muitas distrações. E às vezes nós estamos preocupados com essas distrações e nós não percebemos quando o momento que Jesus está passando. E às vezes é aquele momento que Jesus toca a gente de dentro para fora e transforma a gente em alguma situação. Sabe? Quão maravilhoso é, volto a repetir, quando os irmãos têm uma experiência poderosa com Jesus. Sabe? Dito isso, eu falo no tanque de Betesda, quando o paralítico estava lá, a gente vai ver um diálogo que é muito parecido com o que a gente já falou, pastor de Itamar, no início, né? O diálogo que o diálogo pronto que essas pessoas tinham, né? A gente conhece a história do tanque de Betesda. De tempos em tempos o anjo descia, movimentava as águas, não é? E a gente vê todo um contexto ali, não é? Era o endereço próximo à porta das ovelhas aqui, não é? Mas lá no tanque de Betesda era meritocracia, quem descia primeiro era curado. O cara paralítico, o cara ia descer como? Não tinha como descer, não tinha amigo, não tinha ninguém para descer ele, não tinha ninguém para ajudar ele. Ele já estava com esse discurso dele pronto. Quando Jesus vem, ele não reconhece quem era Jesus. Jesus fez uma pergunta simples para ele e a resposta dele foi, na verdade, vários pontos de interrogações. Sabe? Jesus não perguntou o que ele estava passando. Jesus perguntou, você quer ficar são? O que você quer? O contexto dele era uma resposta só, mas ele começou, Jesus, tem 38 anos que eu estou aqui. Tem tanto tempo, ninguém me ajuda, e ninguém... Toda vez o anjo movimenta as águas, ninguém me ajuda até descer, aquela coisa toda. Não foi essa a pergunta que o Senhor fez. Sabe? Ele não reconheceu o momento que o Senhor estava passando. Esse é um grande problema. Nós não reconhecermos o tempo da visitação do Senhor. Sabe? É isso que muda a nossa vida. Eu digo por mim mesmo. Sabe? Eu tive um tempo que eu caí no engano, e falei, olha, cresci dentro da igreja, ali criado dentro da igreja,
a amanhecida dentro da igreja, que antigamente as vigílias começavam à meia-noite e terminavam às 5 da manhã. E aí eu sempre lá. E aí de repente eu caí no engano do inimigo e fui. Sabe? E aí quando eu volto, quando eu me deparo que eu volto, a primeira coisa que o Senhor pede dentro de mim foi algo que eu vivi isso. Primeira coisa que o Senhor pede, minha santidade. Sabe? E aí eu fico todo um processo de alguns anos, sabe? De renunciar, de dizer, glória a Deus por isso que eu tenho esse testemunho para falar diante de Deus, diante dos homens, diante de qualquer pessoa. Sabe? Quando eu fui casar, o meu casamento foi em santidade. Sabe? E pasmem, quando eu falava isso para os meus amigos dentro da igreja, eles achavam estranho, sabe? Mas como que você, né, meu namoro, casamento com noivado foi 1 ano, foi 13 meses, sabe? E nisso a gente viu a mão do Senhor em tudo, sabe? Porque o Senhor, Ele vai trabalhando dentro da gente para que a gente comece a viver algumas coisas nele, para que a gente seja preparado para viver a vontade dele realmente para nós, sabe? E foi um tempo muito precioso para mim, foi um tempo de crescimento, foi um tempo de crescimento espiritual, de amadurecimento e de que Deus também estava forjando o meu caráter dentro da minha dificuldade, dentro daquilo que eu tinha dificuldade naquela situação. Porque é um processo, quando eu vou vencendo esse processo, aí sim, foi que as coisas começaram a acontecer, que as minhas orações começaram a ser respondidas, que o Senhor começou a trabalhar, que o Senhor começou a fazer, e aí sim, veio o meu casamento, aí veio tudo. Hoje eu louvo a Deus, sabe, por tudo que o Senhor tem feito, e por tudo que o Senhor já fez, e por tudo que o Senhor vai continuar fazendo, sabe? E as pessoas precisam entender o quão precioso é isso, sabe? Deixar o Senhor trabalhar, sabe? A gente olha o jovem rico da Bíblia e ele chegou perguntando, indagando o Senhor em uma situação, e Jesus vai em cima daquilo que o coração dele está tomado. Aí a Bíblia vai dizer que ele ficou triste com a situação e com a indagação, porque era aquilo, era naquele princípio, né, de riqueza que ele precisava ser tratado. Era aquilo que tomava o coração dele, era aquilo que tomava o tempo dele, sabe? E a gente sabe, né, melhor do que qualquer pessoa, nós sabemos que o nosso tempo, ele é para Jesus, o nosso coração tem que ser para Jesus, o nosso entendimento, tudo tem que ser para o Senhor. Permitir deixar o Senhor trabalhar, permitir deixar o Senhor forjar, aí sim você terá certeza da sua salvação. É uma coisa maravilhosa. Eu acho assim, pastor Itamar, que eu não sei nem explicar a respeito da certeza da salvação, porque é algo tão glorioso. E é forte, né? É algo tão glorioso que a gente fica... realmente, o pastor falou no início, eu fiquei emocionado em relação a isso. E a todo momento que a gente está falando sobre o assunto, a gente sente a presença de Jesus. Eu não sei se vocês podem confirmar onde vocês estão, mas realmente eu sinto a glória de Deus e a presença do Senhor nesse assunto. É glorioso. E sem sombra de dúvida, né? É tão fato, né, que o Marcos André aqui pela live, né? Boa noite, a paz do Senhor Jesus, estou aqui ligado, o comunicador Ronissar. Meu amigo. Bom ouvir, meu amigo Jonas Nunes, um abraço aí para todos. Um abraço, presbítero Marcos André, também expoente da palavra de Deus. Nome de Deus, tá amigo, abraço, Deus te abençoe, saudade de você, viu? Ele lá no Del Fiore também, né? Não sei se ele está em casa ou se está de serviço, né? Quer dizer, ele trabalha de plantão, mas está ligadinho na nossa programação, né? E uma coisa... Já são 23 horas e 48 minutos, né? Nós temos alguns minutinhos. A gente vai falar agora de forma bem resumida, bem categórica também. A salvação. E pastor Jonas, pastor Ditamar, salvo para sempre. O senhor falou de forma bem, né? Bem para nós agora há pouco. Tudo na nossa vida, a Bíblia diz, né? Nos impõe uma condição. Né? Se a salvação fosse tão fácil como ela é, né, pastor Jonas? Eu acho que Jesus não teria nem vindo, porque existe umas condições que diz: se permanecerdes em mim, né, se permanecerdes em mim, né, se baterdes, se buscardes, né, se permanecer nas minhas palavras, eu permanecerei em vós. Então a salvação, ela nos impõe uma condição, e essa condição nos remete ao entendimento, nos abster-se
da iniquidade, do pecado, né? De tudo aquilo que leva a nos distanciar de Deus. Que é a iniquidade, né? Que é o pecado contínuo. A pessoa perde ali o temor, a sensibilidade, né? Tá cantando, mas está fazendo a coisa errada. Está pregando, mas está fazendo a coisa errada. Está indo para a igreja à noite, vai para a igreja pela manhã, mas à noite faz coisa errada. E assim sucessivamente, né? Uma vida de iniquidade. Então Jesus ele veio para desmistificar, para separar, né, pastor de Itamar, né? Sede santo porque eu sou santo. Então há uma separação, tem que ter uma diferença muito grande da questão de salvo para sempre. Até porque a salvação ela não chega a ser uma como é que se diz? Uma predestinação. Nós estamos salvos hoje, mas o apóstolo Paulo falou: aquele que está de pé, ore para que não caia. Na verdade, eu resumiria, pastor de Itamar, em duas palavras: amor e obediência. Sabe? E você obedece porque você ama, e a obediência gera temor no nosso coração. Sabe? E isso vai permitindo o amor que nós sentimos pelo Senhor, que nós temos consciência do amor de Deus por nós. Isso nos faz nós obedecermos o Senhor, sabe? Basicamente é isso. Se eu fosse resumir em duas palavras: amor e obediência, sabe? Quando você ama, você vai obedecer. E aí isso vai estar englobado, vai englobar tudo ali dentro. Santidade, sabe? Temor e tremor em relação à palavra. Exato. Seriedade com a palavra, seriedade na forma de você lidar, seriedade na forma de você fazer. Pastor de Itamar, né? São 23 horas e 51 minutos, né? Foi um privilégio grande ter a sua pessoa conosco. Nós vamos para nossas considerações finais, né? E eu passo a palavra para você. Eu, nessas considerações finais, eu quero aproveitar e utilizar a Bíblia, a palavra. Amém. Adoção das palavras do presbítero Jonas, e de antemão já dizer que é um prazer poder fazer parte desta mesa nessa noite e ter a companhia, né, do nobre colega em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, pregando na igreja em Éfeso, ele diz assim, capítulo 1, versículo 13, tem que ser Bíblia, não pode fugir dela. É verdade. Ele diz assim: em quem também vós, depois que ouviste o quê? Não é qualquer coisa, ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Paulo pregando, vocês têm que ouvir a verdade e vocês têm que ouvir o evangelho da vossa salvação. Ele diz assim: tendo nele também crido. Não é só ouvir, é acreditar. Aí ele diz: essa é a condicional que você estava falando agora há pouco. Exato. Essa é o critério. Aí ele diz assim: fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, tem que passar por esse critério. Senão, não recebe o Espírito Santo. Pode até ter ouvido, não é? Pode até ter ouvido o Evangelho. Mas se não obedecer esse Evangelho, não tem como ser selado com esse Espírito Santo. Esse é o critério, né? Essa é a condicional. E aí, lá no versículo 14, ele diz assim: o qual é o penhor da nossa herança, o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Veja o propósito. Qual é o propósito de resgatar? Para a sua glória. O processo dessa transformação é para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, Paulo, pregando em Roma, capítulo 8, verso 9, ele diz assim: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se vive nas práticas de outrora, ele já está dizendo: esse tal não é meu. Ele pode até dizer que é salvo para sempre. Mas lá no acerto de conta, a frase que ele vai ouvir é essa: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E a alegação deles é essa: mas no seu nome nós oramos pelos enfermos. E eles foram curados. E o Senhor não vai dizer que é mentira. Ele vai dizer assim: no seu nome nós expulsamos demônios. E não é qualquer pessoa que expulsa demônio. A gente sabe disso. A Bíblia diz: demônio não expulsa demônio. Mas o Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque vocês praticaram a iniquidade. Ou seja, vocês até cultuaram, vocês até cantaram, vocês até entraram no reteté, vocês até profetizaram, mas no meu nome. Então o efeito foi do meu nome, porque vocês não tinham exemplo de forma alguma na vida que vocês viviam. Louvado seja Deus.
Pastor Ditamar Carneiro, né? Pastor lá de São Luís, né? Capital do estado do Maranhão. Secretário-geral da convenção, né? Lá do estado do Maranhão, meu pastor, está participando conosco através da videoconferência, né? Nos dando essa honra e dando as suas considerações. Presbítero Jonas, com a palavra também das suas considerações. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Ditamar. Muito obrigado. Amém. É um prazer conhecer o senhor, um prazer estarmos juntos aqui, mesmo que por videoconferência. Amigo Rony, Deus abençoe a você que estava nos ouvindo. Deus abençoe você. Leandro, Débora, que eles estavam lá do Maria Irmana. Deus abençoe vocês. Marquinhos, amigo, Deus abençoe. Jéssica, Daniel, Janete, Deus abençoe todos vocês. Foi um prazer muito grande nós estarmos juntos. Eu queria deixar aqui Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar-se também a si todas as coisas. Nas minhas considerações finais, eu quero dizer que Jesus tem um lugar preparado para todos nós. Todo em torno desse debate é para dizer para você que Jesus está voltando e que a volta dele é iminente. E há um lugar separado para todos nós, sabe? Se você que está nos ouvindo, permita-se que o Senhor trabalhe em você, permita que você sinta a alegria da salvação. E se você não tem, né, que hoje Jesus entre dentro do seu coração, sabe? Que hoje o amor de Deus toque você, que hoje a palavra do Senhor possa entrar dentro de você e mudar o seu coração. Sabe, que você experimente disso que a gente vive, sabe, da graça, da unção de Deus, mas da graça de uma forma correta, segundo a Bíblia, segundo a palavra do Senhor. Jesus, ele nunca vai perder um momento, sabe? E não é nós também que vamos perder esse momento, né, pastor? Então, eu quero dizer para você que Jesus ama você, Jesus tem um plano na sua vida e que se depender de você, porque se depender de Jesus já aconteceu, mas se depender de você que está aí nos ouvindo, abrir o seu coração e permitir que Jesus entre dentro dele, fazer morada e permitir que ele forje o seu caráter, com certeza nós iremos nos encontrar no céu, que é o lugar que o Senhor preparou para nós. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Então, fica assim as minhas palavras. Deus abençoe vocês. Muito obrigado de coração. Amém. Pastor Ditamar, muito obrigado. Pastor Jonas Nunes, muito obrigado. E antes de nós encerrarmos, pedir que o pastor Ditamar, lá de São Luís, né, faça essa oração por nós e por todos os ouvintes, né, por todos os estados, pela nossa nação, orando por nós, por gentileza. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a condição. Não é ser religioso, é seguir a paz de verdade, a paz que excede todo entendimento. Amém. E viver uma vida de santificação, santo como aquele que nos chamou verdadeiramente a santo. Querido eterno Deus, nós te louvamos por essa oportunidade gloriosa de uma vez mais estarmos descrevendo o teu amor, a tua palavra, através do rádio, através da internet, através desse videoconferência, atingindo milhares de pessoas. Alguns que estão acompanhando desde o início, outros que acompanharão através do Facebook em arquivo. De uma forma, nós sabemos que esta palavra, aquilo que o Senhor disse para Jeremias, ela não voltará vazia. Ela terá o seu fiel cumprimento. E muitas escamas serão retiradas de olhos que estão camuflados por um evangelho barato, por um evangelho misturado. E haverá a essência do verdadeiro evangelho. Pedimos a tua graça em favor da nossa nação. E nós temos certeza que o Senhor já tem o resultado para esta nação. Pai das luzes, de onde vem toda a boa dádiva, sem sombra de variações. Abençoa as nossas vidas. Nós que, sem demagogia, sem rodeios, Pai de divina graça, sem heresias, ministramos a tua palavra através deste esboço, através deste tema. Abençoa a vida do evangelista Rony, abençoa a vida do presbítero Jonas, enfim, de todos quantos saborearam
esta palavra genuína e verdadeira e pura, que é digna de toda aceitação. Guarda-nos no temor do Senhor, e que os teus princípios estejam em nós, e que nós venhamos, nós que enquadrar esses princípios, e não esses princípios se enquadrarem em nós. Faz todos chegar a esse pleno conhecimento, e assim, a trombeta tocando, nós seremos trasladados para a nossa cidade de origem. Dá graça-nos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, ó, até segunda-feira, se Deus quiser. A minha vida é do Mestre, meu coração. Você acabou de ouvir o programa Aplicação de Mestre, na comunicação do evangelista Rony Sá. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a sua vida.